Você já se perguntou por que a Bíblia começa com "No princípio, Deus criou os céus e a terra", mas o segundo verso já fala de uma terra caótica e vazia? Gênesis 1:2 nos diz que a terra estava sem forma e vazia, coberta por trevas sobre a face do abismo. E há algo profundamente perturbador nessa sequência. A maioria das pessoas assume que Deus criou o mundo exatamente como o conhecemos, num processo linear de 7 dias. Mas e se essa suposição estiver incompleta? E se houver camadas de história que foram deliberadamente silenciadas? Nesta jornada, vamos explorar 3 verdades ocultas. Primeiro, examinaremos as pistas linguísticas no texto hebraico que sugerem um intervalo temporal entre os 2 primeiros versos de Gênesis. Segundo, investigaremos textos antigos judaicos e sumérios que falam de mundos anteriores ao nosso. Terceiro, e questionaremos por que essas informações foram omitidas da narrativa bíblica tradicional. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. O livro de Gênesis não é apenas um relato de criação. É um documento cuidadosamente estruturado que escolhe o que revelar e o que esconder. Quando lemos "No princípio", assumimos que estamos no início absoluto de todas as coisas. Mas o hebraico é uma língua de nuances profundas. A palavra Bereshit pode significar "no princípio", mas também pode indicar "em um princípio" ou "quando começou". Essa pequena diferença abre portas imensas. O segundo verso muda drasticamente de tom. Enquanto o primeiro verso declara uma criação majestosa dos céus e da terra, o segundo descreve caos. A terra estava tohu vabohu, sem forma e vazia. Essas palavras hebraicas não descrevem simplesmente algo incompleto. Elas descrevem devastação, desolação, algo que foi arruinado. Isaías 34:11 usa as mesmas palavras para descrever o julgamento divino sobre Edom, uma terra transformada em ruínas. Por que um Deus perfeito criaria algo caótico? Essa pergunta incomodou teólogos por milênios. A resposta tradicional é que Deus estava no processo de organizar a criação. Mas há outra possibilidade, uma que os antigos rabinos consideraram seriamente. E se a terra não foi criada caótica, mas se tornou caótica? E se algo aconteceu entre o verso 1 e o verso 2? A palavra hebraica hayetá, traduzida como era no verso 2, pode também significar tornou-se ou veio a ser. Essa interpretação muda tudo. Em vez de a terra era sem forma e vazia, poderíamos ler a terra tornou-se sem forma e vazia. Isso sugere uma transformação, uma mudança de estado. Algo existia, e então foi devastado. Estudiosos chamam isso de teoria do intervalo, ou teoria da lacuna. Entre Gênesis 1:1 e 1:2, poderia ter havido um período de tempo não especificado. Durante esse intervalo, uma criação anterior poderia ter existido. Uma civilização, talvez. Seres inteligentes. Uma história completa que foi apagada. E então veio o julgamento, a destruição, o caos. E somente depois disso, Deus recomeçou, criando o mundo que conhecemos, com Adão como o novo protótipo da humanidade. Essa não é uma ideia nova. Comentaristas judeus antigos, incluindo escritos do Talmud, especularam sobre mundos anteriores. Eles acreditavam que Deus havia criado e destruído mundos antes deste. Alguns rabinos sugeriram que foram 7 mundos. Outros diziam incontáveis. Cada um experimento, cada um teste. E cada um falhou de alguma forma, até que finalmente este mundo, nosso mundo, foi estabelecido. Mas por que a Bíblia não nos conta diretamente sobre esses mundos? Por que o silêncio? Talvez porque a história daqueles que vieram antes seja perigosa.
Talvez porque conhecer seus erros, suas ambições, seus pecados, poderia nos tentar a repeti-los. Ou talvez porque a verdade foi intencionalmente suprimida por aqueles que compilaram as Escrituras, protegendo uma narrativa específica sobre Adão como o primeiro homem. Se você se inscrever neste canal, continuaremos a explorar os mistérios mais profundos das Escrituras, revelando verdades que desafiam o entendimento convencional. O silêncio da Bíblia não é acidental, é proposital. E o que está escondido nesse silêncio pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre a criação, sobre Adão e sobre o propósito da humanidade. O que vem a seguir vai surpreender você ainda mais. Capítulo 2. O abismo entre dois versos. Vamos mergulhar mais fundo no abismo que existe entre Gênesis 1:1 e 1:2. Esse não é apenas um intervalo de palavras. É potencialmente um intervalo de eras. Eras inteiras de história poderiam estar comprimidas nesse espaço silencioso entre dois versos da Escritura. Pense nisso. A Bíblia nos dá a criação em um verso, e no próximo, tudo já está em caos. Não há explicação, não há transição, apenas um salto abrupto de ordem perfeita para a desolação total. O verso 2 nos diz que trevas cobriam a face do abismo. A palavra hebraica para abismo é tehom, que se refere a águas profundas e caóticas, frequentemente associadas ao caos primordial. Em outras culturas antigas do Oriente Médio, especialmente na Mesopotâmia, o abismo aquático era visto como uma força hostil que precisava ser subjugada. O deus Marduk, na epopeia babilônica Enuma Elish, derrota Tiamat, a personificação do caos aquático, e cria o mundo a partir de seu corpo. A Bíblia não adota esse politeísmo, mas usa linguagem semelhante. O abismo em Gênesis não é um deus, mas é certamente uma força caótica. E Deus paira sobre ele, pronto para trazer ordem. Mas de onde veio esse caos? Se Deus criou os céus e a terra no verso 1, por que o verso 2 descreve trevas e águas turbulentas? A resposta pode estar em um evento catastrófico que ocorreu no intervalo. Alguns estudiosos sugerem que esse evento foi a queda de Satanás, Lúcifer, o querubim ungido, e se rebelou contra Deus e foi lançado para fora do céu. Ezequiel 28 descreve o rei de Tiro em termos que vão além de qualquer monarca humano, falando de um ser que esteve no Éden, o jardim de Deus, coberto de pedras preciosas, um querubim guardião ungido. Esse ser era perfeito desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Isaías 14 também descreve a queda de um ser poderoso, frequentemente interpretado como Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse ser queria subir ao céu, exaltar seu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Mas em vez disso, foi derrubado ao Sheol, às profundezas do abismo. Essa queda teria tido consequências cósmicas. Apocalipse 12:4 menciona que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Estrelas são frequentemente símbolos de anjos nas Escrituras. 1/3 dos anjos celestiais se juntou à rebelião de Lúcifer. Essa foi uma guerra no céu, um conflito de proporções inimagináveis. E a terra, que havia sido criada perfeita, pode ter sido o campo de batalha ou o alvo da vingança de Satanás. Se essa guerra ocorreu no intervalo entre Gênesis 1:1 e 1:2, então o caos descrito no verso 2 seria o resultado. A terra foi devastada, as trevas se espalharam, o abismo se agitou, e Deus, em sua misericórdia e soberania, decidiu não destruir completamente a criação, mas restaurá-la. Os 6 dias de criação que seguem
não seriam então a criação original, mas a recriação, a restauração de um mundo arruinado. Mas e se não foram apenas anjos que habitavam a terra antes do caos? E se houve seres humanos, ou algo parecido com humanos, vivendo nesse mundo pré-adâmico? Textos judaicos antigos, como o Midrash e o Talmud, contêm especulações sobre isso. O rabino Isaac disse que Deus continuou criando mundos e destruindo-os até que criou este, declarando: "Este me agrada, aqueles não me agradaram." Que tipo de mundos eram esses? Quem os habitava? E por que falharam? Se você comentar abaixo sua própria teoria sobre o que aconteceu entre esses dois versos, podemos discutir juntos essas ideias fascinantes. A Escritura nos dá pistas, mas não respostas completas. E talvez seja isso que Deus pretendia. Talvez fôssemos destinados a buscar, a questionar, a explorar. A fé não é a ausência de perguntas, mas a coragem de fazê-las mesmo quando as respostas são assustadoras. Há algo profundamente humano em querer saber o que veio antes. Queremos entender nossas origens, nossa história. E quando a Bíblia nos dá um vislumbre de algo anterior a Adão, algo antes do mundo que conhecemos, nossa curiosidade é despertada. Não é desrespeito questionar, é reverência. É reconhecer que Deus é maior do que qualquer narrativa que possamos compreender completamente. Então, enquanto avançamos nesta exploração, mantenha sua mente aberta. As respostas podem não ser simples. Elas podem desafiar o que você aprendeu. Mas a verdade raramente é simples. E a história da criação, quando examinada de perto, revela camadas de complexidade que são ao mesmo tempo assustadoras e maravilhosas. O que está escondido nesse abismo entre dois versos pode ser a chave para entender não apenas o passado, mas também o futuro. E uma vez que começamos a ver essas conexões, não há como voltar atrás. Capítulo 3 – Mundos destruídos e recriados. A tradição judaica antiga é rica em especulações sobre mundos anteriores. Não estamos falando de teorias modernas ou interpretações cristãs recentes. Estamos falando de rabinos que viveram há mais de 1000 anos, comentando sobre mistérios nas Escrituras que ainda hoje nos intrigam. Eles não tinham medo de explorar possibilidades que desafiavam o entendimento comum. E uma dessas possibilidades era que nosso mundo não é o primeiro. O Talmud contém discussões sobre esses mundos anteriores. No tratado Hagigá, há menções de especulações rabínicas sobre o que existia antes da criação de Adão. Alguns rabinos sugeriram que Deus criou e destruiu 7 mundos antes de criar este. Cada mundo foi um experimento, uma tentativa de estabelecer uma criação que pudesse sustentar vida e justiça. Mas cada um falhou. Cada um teve suas próprias criaturas, suas próprias civilizações, talvez até suas próprias histórias de pecado e redenção. Por que Deus destruiria esses mundos? A resposta pode estar na natureza do pecado. Pecado não é apenas desobediência individual. É uma força corruptora que se espalha, infecta, destrói. Se uma civilização inteira se entregasse ao pecado, se toda a criação se tornasse irremediavelmente corrompida, então a única solução seria destruição completa e recomeço. Vemos isso no dilúvio de Noé. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, ele enviou o dilúvio para destruir tudo, exceto Noé e sua família. Mas o dilúvio não foi o primeiro julgamento divino. Foi apenas o mais recente na memória humana. Antes do dilúvio, pode ter havido outros julgamentos, outras destruições. E antes de Adão, pode ter havido civilizações inteiras que foram apagadas. O caos descrito em Gênesis 1:2
pode ser o resultado de um desses julgamentos anteriores, uma devastação tão completa que apenas a terra vazia e sem forma permaneceu. Interessantemente, outras culturas antigas também têm mitos de mundos anteriores. Os astecas acreditavam em 4 sóis anteriores ao nosso, cada um representando uma era que terminou em catástrofe. Os hindus têm o conceito de yugas, eras cíclicas de criação e destruição que se repetem infinitamente. Os gregos falavam de uma idade de ouro, seguida por eras progressivamente piores, até que os deuses destruiriam tudo e recomeçariam. Essas tradições podem ser ecos distorcidos de uma verdade real, memórias fragmentadas de mundos que realmente existiram e foram destruídos. O livro de Jó, um dos textos mais antigos da Bíblia, contém linguagem intrigante sobre a criação. Em Jó 38, Deus fala do momento em que lançou os fundamentos da terra. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Mas então, Deus menciona algo curioso. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quem são esses filhos de Deus que estavam presentes na fundação da terra? Normalmente, interpretamos isso como anjos. Mas e se fossem seres de uma criação anterior? E se fossem testemunhas de múltiplas criações, múltiplas destruições? Jó é apresentado como um homem de paciência e fé, mas também de profundo questionamento. Ele exige respostas de Deus sobre por que o justo sofre. E Deus responde, não com explicações, mas com perguntas que colocam Jó em seu lugar, lembrando-o de que há mistérios na criação que vão além da compreensão humana. Se você curtir este vídeo, estará apoiando a exploração de mistérios bíblicos que a maioria dos canais não tem coragem de abordar. Essas especulações não são heresias. São tentativas sinceras de entender um Deus que é infinitamente maior do que nossas teologias. E se há uma coisa que a Escritura deixa claro, é que Deus não pode ser contido em nossas caixas mentais. Ele é maior, mais complexo, mais misterioso. Os mundos anteriores, se existiram, não teriam deixado muitos vestígios. Uma destruição completa apagaria quase tudo. Mas talvez não tudo. Talvez algumas memórias, alguns artefatos, algumas histórias sobrevivam. E talvez, quando olhamos para as anomalias arqueológicas do nosso mundo, estamos vendo ecos desses mundos anteriores. Estruturas que não deveriam existir. Tecnologias que aparecem cedo demais na linha do tempo. Inscrições em línguas que não conseguimos decifrar. Há uma razão pela qual essas ideias são tão atraentes. Elas sugerem que a história é muito mais profunda do que imaginamos, que há camadas sobre camadas de passado que ainda não descobrimos, e que talvez, apenas talvez, não somos os primeiros a caminhar sobre esta terra, a olhar para o céu, a buscar a Deus. Outros podem ter vindo antes, e se falharam, suas falhas podem ser lições para nós. Se foram destruídos, sua destruição pode ser um aviso. E se deixaram alguma coisa para trás, encontrar isso pode mudar tudo. Mas o que vem a seguir pode ser ainda mais perturbador. Capítulo 4. A terra que se tornou caos. Retornemos às palavras exatas de Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia. Em hebraico, Tohu Vabohu. Essas duas palavras são extraordinariamente importantes. Elas não aparecem juntas com frequência nas Escrituras, mas quando aparecem, sempre indicam julgamento, destruição e desolação. Não é um estado neutro de incompletude, é um estado de ruína. Jeremias 4:23 usa a mesma frase exata. Olhei para a terra,
e eis que era sem forma e vazia. Olhe para os céus, e não tinham luz. Jeremias está descrevendo uma visão de julgamento divino sobre Israel. A terra volta ao estado caótico, as montanhas tremem, não há homem, as aves fugiram. É uma reversão da criação, um desfazer do que Deus havia feito. Se Tohu Vabohu descreve julgamento em Jeremias, por que não em Gênesis? Isaías 34:11 também usa Tohu Vabohu para descrever Edom após o julgamento divino. O pelicano e o ouriço a possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e estenderá sobre ela o cordel de confusão e o nível de vaidade. Confusão e vaidade aqui são Tohu Vabohu. Edom, uma nação orgulhosa, é reduzida a desolação e caos. Novamente, é julgamento, não criação inicial. Então, se Tohu Vabohu sempre indica destruição julgadora em outros lugares nas Escrituras, é razoável interpretar Gênesis 1:2 da mesma maneira. A terra não foi criada caótica, ela se tornou caótica. Algo aconteceu, e esse algo foi catastrófico, tão devastador que apenas caos permaneceu. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra hebraica merashephet, traduzida como pairava, transmite a imagem de um pássaro flutuando suavemente sobre seu ninho. Não é uma imagem de criação ativa ainda. É uma imagem de preparação, de espera, de cuidado. Deus está presente sobre o caos, pronto para agir, pronto para restaurar. E então vem o comando: haja luz. E houve luz. Esse é o primeiro ato de recriação. Luz é introduzida no caos. Ordem começa a retornar. Deus separa a luz das trevas, chama a luz de dia e as trevas de noite. Dia 1. Mas note que o sol e a lua não são criados até o dia 4. De onde vem a luz nos primeiros 3 dias? Alguns sugerem que é a luz da presença divina, a Shekinah Glory de Deus. Outros sugerem que é luz primordial, anterior aos luminares celestes. Independentemente da fonte da luz, o padrão está claro. Deus está restaurando ordem a partir do caos. Cada dia de criação é um passo adicional na organização do mundo. Águas são separadas, terra seca aparece, plantas crescem, luminares são colocados no céu, criaturas enchem os mares e os céus, animais andam sobre a terra. E finalmente, no 6º dia, Deus cria Adão. Mas por que Adão foi criado por último? Se ele era o ponto principal, o pináculo da criação, por que esperar? Talvez porque Adão precisava de um mundo preparado. Talvez porque criar Adão em um mundo ainda caótico teria sido pedir para que ele falhasse. Ou talvez porque Adão não era o primeiro homem de forma absoluta, mas o primeiro do novo mundo, o protótipo da nova humanidade. A criação de Adão é única. Deus forma Adão do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida. Nenhum outro ser criado recebe esse tratamento pessoal. Os animais são falados à existência. As plantas surgem da terra. Mas Adão é moldado pelas mãos de Deus, como um oleiro molda o barro. E então Deus sopra vida nele. Esse sopro divino é o que distingue Adão. É o que o torna imagem de Deus. Se houve seres humanos ou quase humanos no mundo pré-adâmico, eles não teriam recebido esse sopro. Eles não teriam sido imagem de Deus da mesma maneira. Eles podem ter tido inteligência, consciência, até civilização, mas faltava-lhes a conexão espiritual, a centelha divina que Adão recebeu. E talvez tenha sido por isso que falharam. Sem essa conexão, sem essa imagem divina, eles não poderiam resistir à corrupção. Eles caíram na maldade. E Deus os destruiu. Compartilhe este vídeo com alguém que também questiona as narrativas tradicionais e quer explorar a Bíblia mais profundamente. O que a Escritura não diz pode ser tão importante quanto o que diz. E o caos em Gênesis 1:2 é um convite para olhar mais de perto.
para fazer perguntas mais difíceis, para considerar possibilidades que as tradições convencionais ignoram. A terra que se tornou caos pode ter sido um lar antes. E entender isso pode mudar tudo sobre como vemos Adão, Eva e o propósito da humanidade neste mundo recriado. Mas há ainda mais a descobrir sobre quem habitava a terra antes. Capítulo 5. Caim e os habitantes esquecidos. A história de Caim é uma das narrativas mais antigas e perturbadoras das Escrituras. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, mata seu irmão Abel por inveja. Deus confronta Caim, ou amaldiçoa-o, e o envia embora da presença divina. Caim se torna um fugitivo e errante na terra. Mas então, algo estranho acontece. Algo que desafia a narrativa tradicional de que Adão e Eva eram os únicos humanos. Gênesis 4,14 registra a resposta de Caim ao julgamento de Deus. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Espere, quem é todo aquele que Caim teme? Se apenas Adão, Eva e agora Caim existem, quem poderia matá-lo? A Bíblia não menciona outros filhos de Adão e Eva neste momento da narrativa. Deus responde à preocupação de Caim, colocando um sinal nele para que ninguém que o encontrasse o matasse. Novamente, quem são essas pessoas que poderiam encontrá-lo? A interpretação tradicional é que Caim temia outros filhos de Adão e Eva que nasceriam mais tarde, ou talvez seus próprios descendentes futuros. Mas isso é forçado. O texto dá a impressão de que há outras pessoas já vivendo na terra, pessoas não relacionadas a Adão e Eva. E então, Gênesis 4, 16 a 17 diz: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Caim vai para a terra de Nod, encontra uma esposa e constrói uma cidade. De onde veio a esposa de Caim? A resposta tradicional é que ela era sua irmã, uma filha de Adão e Eva não mencionada. Mas o texto não diz isso. Simplesmente diz que ele conheceu sua mulher em Nod. E construir uma cidade implica uma população. Você não constrói uma cidade para 3 pessoas. Cidades requerem muitas pessoas, trabalho organizado, recursos. De onde vieram todas essas pessoas? Uma possibilidade é que havia humanos, ou seres semelhantes a humanos, já vivendo em outras partes da Terra. Esses seres não eram descendentes de Adão. Eles eram remanescentes de uma civilização pré-adâmica, sobreviventes do cataclismo que transformou a Terra em Tohu Vabohu. Quando Caim foi banido, ele encontrou esses sobreviventes. Ele se casou com uma delas, e juntos eles reconstruíram, criando uma nova sociedade. Essa interpretação resolve muitos problemas no texto. Explica o medo de Caim de ser morto. Explica a esposa misteriosa. Explica a cidade. Mas levanta novas perguntas. Se esses seres pré-adâmicos existiam, quem eram? Eram humanos como nós? Tinham almas? Eram capazes de salvação? Ou eram algo diferente, uma versão anterior da humanidade, sem a imagem completa de Deus? Gênesis 6 adiciona outra camada de mistério. Naqueles dias, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Filhos de Deus e filhas dos homens. Quem são cada um desses grupos? A interpretação tradicional é que filhos de Deus são anjos caídos e filhas dos homens são mulheres humanas. Mas outra interpretação é que filhos de Deus são descendentes de Adão,
carregando a imagem divina. E filhas dos homens são mulheres da população pré-adâmica. Essa união produz os Nefilim, gigantes, homens de renome. Eles são híbridos, misturando a linhagem de Adão com a linhagem pré-adâmica. E essa mistura é parte do que corrompe a terra tão completamente que Deus decide enviar o dilúvio. A pureza da linhagem de Adão, destinada a produzir o Messias, está sendo diluída. Noé é justo e perfeito em suas gerações, significando que sua linhagem permaneceu pura, não misturada com outras linhagens. Se você deixar um comentário sobre sua interpretação de quem eram essas pessoas em Node, vamos criar uma discussão rica nos comentários. Essas questões não têm respostas fáceis, mas são questões que merecem ser feitas. A Bíblia não é um livro simples. É um documento complexo, em camadas, cheio de mistérios. E quando abordamos esses mistérios com humildade e curiosidade, descobrimos profundidades de significado que enriquecem nossa fé em vez de diminuí-la. Caim, o primeiro assassino, torna-se também o primeiro construtor de cidades. Ele estabelece uma civilização em Node, longe do Éden, longe da presença direta de Deus. Seus descendentes são inventores e artistas. Lameque, descendente de Caim, tem 2 filhos, Jabal e Jubal. Jabal é pai dos que habitam em tendas e tem gado. Jubal é pai de todos os que tocam harpa e órgão. Tubal-Caim, outro descendente, é artífice de instrumentos de bronze e ferro. Aqui vemos o desenvolvimento da civilização. Agricultura, música, metalurgia. Tudo isso vem da linhagem de Caim. Mas essa linhagem é separada da linhagem de Sete, o filho que Eva teve para substituir Abel. A linhagem de Sete é a linhagem justa, a linhagem que eventualmente produz Noé. E por fim, Jesus. A linhagem de Caim é a linhagem secular, criativa, mas espiritualmente separada de Deus. Essa separação entre 2 linhagens, 2 civilizações, é um tema recorrente nas Escrituras. Sempre há um povo de Deus e um povo do mundo. E a tentação constante é misturar os 2, diluir a distinção. Quando isso acontece, desastre segue. E se o dilúvio foi em parte para preservar a linhagem pura de Sete, então entendemos por que apenas Noé e sua família foram salvos. Eles eram os últimos portadores da imagem pura de Adão. O resto da humanidade havia se corrompido além da redenção. E agora vamos ver como registros antigos confirmam essa catástrofe. Capítulo 6. Reis antediluvianos e memórias perdidas. A lista de reis sumérios é um dos documentos mais fascinantes da antiguidade. Descoberta no início do século XX, essa lista registra os reis da Suméria desde o início dos tempos até períodos históricos bem documentados. Mas o que torna essa lista verdadeiramente notável são os reinados absurdamente longos dos primeiros reis, especialmente aqueles que governaram antes do dilúvio. A lista afirma que a realeza desceu do céu para a cidade de Eridu. O primeiro rei, Alulim, reinou por 28.800 anos. O segundo, Alalgar, reinou por 36.000 anos. 8 reis ao todo são listados como governando antes do dilúvio, e seus reinados combinados totalizam 241.200 anos. Então veio o dilúvio, que varreu a terra. Após o dilúvio, a realeza desceu novamente do céu, desta vez para a cidade de Kish. Mas os reinados pós-diluvianos são consideravelmente mais curtos, embora ainda impressionantes por padrões humanos. Como devemos interpretar esses números? A explicação secular é que são mitológicos, exagerados para conferir antiguidade e legitimidade aos governantes. Mas e se houver uma verdade histórica aqui, distorcida pela transmissão ao longo de milênios? E se esses reis antediluvianos
fossem realmente seres de longa vida, talvez remanescentes da civilização pré-adâmica ou híbridos da linhagem de Adão e outras linhagens. A Bíblia também registra vidas extremamente longas para os patriarcas antediluvianos. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Enoque viveu 365 anos, antes de ser levado por Deus. Matusalém viveu 969 anos, a vida mais longa registrada nas Escrituras. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio. Após o dilúvio, as expectativas de vida diminuem gradualmente. Abraão viveu 175 anos. Moisés viveu 120 anos. Davi viveu cerca de 70 anos. Há um padrão claro. Antes do dilúvio, os humanos viviam séculos. Após o dilúvio, as vidas encurtam progressivamente. Por quê? Algumas teorias sugerem mudanças ambientais. Talvez a atmosfera pré-diluviana fosse diferente, com um dossel de vapor d'água protegendo a Terra de radiação cósmica. Gênesis 1:7 menciona águas acima do firmamento. Se essas águas formavam um dossel, elas poderiam ter criado um ambiente de estufa, aumentando a pressão atmosférica, filtrando radiação prejudicial, resultando em vidas mais longas e saúde melhor. Quando o dilúvio veio, esse dossel colapsou, liberando as águas sobre a terra. Após o dilúvio, o ambiente mudou dramaticamente. Sem o dossel protetor, radiação cósmica aumentou, causando mais mutações genéticas, envelhecimento mais rápido, vidas mais curtas. Dentro de algumas gerações, a vida humana estabilizou-se em torno de 70 a 120 anos, onde permanece até hoje. Mas e se os reis sumérios extremamente longevos não forem apenas mito? E se eles representarem uma memória cultural de uma época em que seres realmente viviam por milênios? Talvez esses seres não fossem humanos adâmicos, mas sim pré-adâmicos, ou até híbridos nefilim, que possuíam genética diferente permitindo longevidade extrema. Quando o dilúvio veio, essas linhagens foram em grande parte eliminadas, deixando apenas a linhagem de Noé para repopular a terra. Se você se inscrever e ativar o sininho, não perderá os próximos vídeos onde exploramos essas conexões entre textos bíblicos e registros históricos antigos. A lista de reis sumérios não é o único documento que fala de tempos antediluvianos. O Épico de Gilgamesh, um dos textos literários mais antigos conhecidos, também contém um relato do dilúvio notavelmente semelhante ao de Gênesis. Utnapishtim, o herói do dilúvio no épico, recebe instruções de um deus para construir um barco e salvar sua família e os animais. Após o dilúvio, ele é concedido imortalidade. A semelhança entre o Épico de Gilgamesh e Gênesis é inegável. Ambos falam de um dilúvio global enviado como julgamento divino. Ambos falam de um homem justo instruído a construir uma arca. Ambos falam de preservar animais. Ambos falam da arca pousando em uma montanha após o dilúvio. Céticos argumentam que a Bíblia copiou de fontes mesopotâmicas. Crentes argumentam que ambos preservam a memória de um evento real, mas a Bíblia preserva o relato verdadeiro e monoteísta, enquanto os épicos mesopotâmicos são versões politeístas corrompidas. Independentemente de qual interpretação você prefere, a existência de múltiplos relatos de dilúvio em culturas ao redor do mundo sugere que algo aconteceu. Um evento catastrófico tão massivo que foi lembrado e recontado por todas as civilizações descendentes dos sobreviventes. E se esse dilúvio destruiu a civilização pré-adâmica junto com os descendentes corruptos de Adão, então faz sentido que as memórias sejam confusas, misturadas, mitologizadas, mas no núcleo, a verdade. Houve um mundo antes, e ele foi destruído.
E agora, exploraremos o primeiro julgamento divino. Capítulo 7. O primeiro julgamento divino. Se a terra se tornou tohu vabohu, caos e desolação, então algo a devastou. E se esse algo foi um julgamento divino, então deve ter havido pecado, rebelião, algo tão grave que exigiu destruição total. Mas quem pecou? Se isso aconteceu antes de Adão, então não foram humanos adâmicos, foram outros seres. E o pecado deles foi tão terrível que Deus apagou sua existência e deixando apenas caos. Ezequiel 28 nos dá uma visão do pecado de Lúcifer, falando ao rei de Tiro, mas claramente descrevendo um ser muito maior. Ezequiel escreve: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era perfeito. Ele estava no Éden, não o Éden terrestre de Adão, mas o Éden celestial, a habitação de Deus. Ele era um querubim guardião, ungido, estabelecido no Monte Santo. Mas então, iniquidade foi encontrada nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria foi corrompida por causa de seu esplendor. Ele decidiu exaltar seu trono acima das estrelas de Deus. Ele quis ser como o Altíssimo. Isaías 14 confirma essa rebelião. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Lúcifer, cujo nome significa portador de luz, caiu. E ele não caiu sozinho. 1/3 dos anjos o seguiram. Apocalipse 12 descreve a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão e seus anjos não prevaleceram e foram expulsos do céu, lançados à terra. Essa queda teria tido consequências catastróficas para a terra. Se a terra foi criada como uma habitação para esses seres angélicos, ou talvez como um reino sob a supervisão de Lúcifer, então sua rebelião teria trazido julgamento não apenas sobre ele, mas sobre tudo associado a ele. A terra, a como campo de batalha ou como domínio rebelde, teria sido devastada. E é essa devastação que vemos em Gênesis 1:2. Mas e se não foram apenas anjos? E se houve uma civilização de seres inteligentes, talvez humanos ou proto-humanos, vivendo na terra pré-adâmica? Se Lúcifer governava sobre eles, então sua rebelião teria arrastado essa civilização com ele. Eles teriam seguido seu líder rebelde, participado de sua rebelião, compartilhado de sua culpa. E quando Deus julgou Lúcifer, ele também julgou aqueles que o seguiram. Esse julgamento não foi misericordioso como o dilúvio, onde Noé foi poupado. Foi total. Não houve sobreviventes explícitos, não houve arca, não houve recomeço com a mesma espécie. A terra foi reduzida a caos absoluto, talvez porque essa civilização não tinha redentor. Adão e seus descendentes têm promessa de salvação através da semente da mulher, Jesus Cristo. Mas uma civilização pré-adâmica não teria tal promessa. Eles não eram parte do plano de redenção. Portanto, quando pecaram, não havia salvação possível, apenas destruição. É por isso que o silêncio nas Escrituras sobre eles é tão profundo. Não há promessa para eles. Não há esperança. Mencionar sua existência seria perturbador. Desviaria a atenção do plano central de Deus para a redenção através de Adão e Cristo. Então, eles são apagados, não negados, mas não discutidos. Suas ruínas estão lá, no Tohu Vabohu, mas sua história não é contada. Se você curtir este vídeo, você está apoiando conteúdo que não tem medo de explorar as partes mais sombrias e misteriosas das Escrituras.
Deus não é apenas amor e luz. Ele é também justiça e julgamento. E entender seu julgamento sobre civilizações passadas nos ajuda a entender a seriedade do pecado e a preciosidade da graça que recebemos através de Cristo. Somos privilegiados. Temos um Redentor. Eles não tinham. O primeiro julgamento foi cósmico em escala. O segundo julgamento, o dilúvio, foi global, mas deixou sobreviventes. O terceiro julgamento, que ainda está por vir, será final. Apocalipse 20 descreve o julgamento final, onde a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Todos cujos nomes não estão no livro da vida são lançados no lago de fogo. Esse será o fim definitivo de todo pecado, toda rebelião, todo mal. Mas até lá, vivemos no tempo da graça, no tempo em que salvação está disponível. Compreender o primeiro julgamento nos dá perspectiva. Não somos os primeiros seres inteligentes que Deus criou, mas somos os que têm oportunidade de redenção, e essa oportunidade não deve ser desperdiçada. A história esquecida da civilização pré-adâmica é um aviso. Rebelião contra Deus leva à destruição. Não há exceções, mas também é um lembrete. Estamos vivendo em um mundo recriado, um mundo onde Deus deu uma segunda chance, não aos antigos, mas a nós. E essa segunda chance é preciosa. Mas quem eram realmente esses seres antes de Adão? Capítulo 8. Seres antes de Adão. Se aceitamos a possibilidade de uma civilização pré-adâmica, então devemos perguntar: quem eram esses seres? Eram humanos como nós? Tinham a mesma biologia, a mesma psicologia, a mesma espiritualidade? Ou eram fundamentalmente diferentes, uma versão anterior, um protótipo que Deus eventualmente substituiu por Adão? A diferença fundamental pode estar na imagem de Deus. Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Essa imagem de Deus é o que nos separa dos animais, é o que nos dá racionalidade, moralidade, criatividade, espiritualidade. É o que nos torna capazes de relacionamento com Deus. Mas e se os seres pré-adâmicos não possuíssem essa imagem, ou a possuíssem de forma incompleta? Imagine uma espécie inteligente, capaz de linguagem, ferramentas, até civilização, mas sem a centelha divina. Eles poderiam construir cidades, desenvolver tecnologias, criar arte, mas não poderiam adorar verdadeiramente. Não poderiam conhecer Deus intimamente. Seriam espiritualmente vazios, apesar de intelectualmente avançados. E talvez tenha sido essa vacuidade espiritual que os tornou vulneráveis à rebelião de Lúcifer. Sem conexão direta com Deus, eles seguiram o querubim caído sem hesitação. Quando Deus criou Adão, ele fez algo diferente. Ele formou Adão do pó, mas então soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse sopro não foi dado aos animais. Não foi dado aos pré-adâmicos, se existiram. Foi dado apenas a Adão. E esse sopro é o que faz Adão imagem de Deus de maneira plena e completa. Adão tem neshama, a respiração de Deus dentro dele, conectando-o diretamente ao Criador. Essa conexão traz responsabilidade. Adão é colocado no jardim do Éden não apenas para viver, mas para cultivar e guardar. Ele recebe mandamento: coma de todas as árvores, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Obediência é esperada. Livre-arbítrio é dado. Relacionamento é estabelecido. Tudo isso é novo. Os pré-adâmicos não tinham esse tipo de relacionamento pessoal com Deus. Eles eram criação, mas não filhos. Adão é filho de Deus. Lucas 3:38, traçando a genealogia de Jesus, termina com filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão é chamado filho de Deus. Isso é mais do que metáfora, é identidade. Adão pertence a Deus de uma maneira única.
E todos os descendentes de Adão carregam essa herança, essa conexão, mesmo que corrompida pelo pecado. Se você compartilhar este vídeo com seus amigos, você está ajudando a espalhar ideias que desafiam o pensamento superficial e encorajam o estudo bíblico mais profundo. A pergunta sobre quem eram os seres antes de Adão não é acadêmica. Ela toca no cerne do que significa ser humano. Somos apenas animais evoluídos? Ou somos algo fundamentalmente diferente, portadores da imagem de Deus, destinados para relacionamento eterno com o Criador? Os seres pré-adâmicos, e se existiram, não tinham tal destino. Eles não eram parte do plano de redenção. Quando pecaram, não havia Salvador para eles. Nenhum Cristo morreria por eles. Eles foram julgados e destruídos, e a terra foi deixada em caos. E então, Deus começou de novo, desta vez com Adão, desta vez com um plano de redenção já em mente. Antes de criar Adão, Deus já sabia que Adão pecaria, já sabia que Cristo viria, já havia preparado a salvação antes da fundação do mundo. Essa presciência divina é maravilhosa. Deus não cria às cegas. Ele não experimenta e espera pelo melhor. Ele sabe o fim desde o princípio. E Adão, ao contrário dos pré-adâmicos, foi criado dentro de um plano redentor. Sua queda foi prevista, mas também foi sua restauração. A promessa de Gênesis 3,15, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, onde foi dada imediatamente após o pecado. Não houve tal promessa para os pré-adâmicos. Eles caíram sem esperança de se levantar. Isso torna nossa posição ainda mais preciosa. Não somos apenas criaturas. Somos criaturas redimidas, ou pelo menos com oferta de redenção. A graça de Deus é abundante para nós, de uma maneira que não foi para aqueles que vieram antes. E essa graça não deve ser tratada levianamente. Se civilizações inteiras foram destruídas por rebelião, quanto mais devemos valorizar a misericórdia que nos é mostrada. Quanto mais devemos andar em obediência, sabendo que fomos escolhidos, não porque somos melhores, mas porque Deus decidiu nos amar. Mas qual foi o pecado deles? Capítulo 9. Conhecimento proibido e queda antiga. O pecado de Adão foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse ato trouxe morte ao mundo, onde corrompeu a criação e separou a humanidade de Deus. Mas e se esse não foi o primeiro pecado? E se houve uma queda anterior, um conhecimento proibido buscado por seres pré-adâmicos que levou à sua destruição? O livro de Enoque, um texto apócrifo mencionado em Judas 1,14, fala dos vigilantes, anjos que desceram à terra e ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. Eles ensinaram feitiçaria, encantamentos, corte de raízes, astrologia. Eles ensinaram os homens a fazer espadas, facas, escudos, couraças. Eles ensinaram as mulheres a se embelezarem com cosméticos e joias. Eles ensinaram conhecimento que a humanidade não estava pronta para ter. Esse conhecimento trouxe violência, vaidade, idolatria. A terra se encheu de maldade, e por isso Deus enviou o dilúvio. Mas e se os vigilantes não foram os primeiros a compartilhar conhecimento proibido? E se, no mundo pré-adâmico, algo similar aconteceu? Talvez Lúcifer, antes de sua queda, ou mesmo durante sua rebelião, ofereceu conhecimento aos seres pré-adâmicos. Conhecimento sobre a natureza de Deus, sobre os segredos da criação, sobre como manipular as leis naturais. Com tal conhecimento, esses seres poderiam ter tentado se tornar como Deus. Eles poderiam ter buscado imortalidade, poder criativo, controle sobre a vida e a morte. Eles poderiam ter cruzado limites que nunca deveriam ser cruzados, alterando a genética, criando híbridos, desafiando a ordem estabelecida por Deus. E quando fizeram isso,
Quando se rebelaram tão fundamentalmente contra o design da criação, Deus não teve escolha senão destruí-los completamente. Esse tema de conhecimento proibido ressoa ao longo das Escrituras. A árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden era proibida não porque o conhecimento em si fosse mau, mas porque a humanidade não estava pronta para ele. Conhecer o bem e o mal sem ter a maturidade espiritual para lidar com esse conhecimento leva ao desastre. Adão e Eva comeram e seus olhos foram abertos, mas o que viram os envergonhou. Eles perceberam sua nudez, sua vulnerabilidade, sua separação de Deus. Os pré-adâmicos podem ter buscado conhecimento ainda mais perigoso, conhecimento tecnológico avançado, talvez. A capacidade de manipular matéria em nível atômico, de viajar entre dimensões, de estender a vida indefinidamente. Essas são especulações, claro. Mas se eles eram inteligentes e viviam por longas eras, o que poderiam ter alcançado? Talvez civilizações que superavam a nossa em alguns aspectos, mas sem fundamento espiritual, sem conexão com Deus, essa civilização estava destinada ao colapso. Se você deixar um like, você está sinalizando que este tipo de conteúdo é valioso e deve continuar sendo produzido. Não há muitos lugares onde você pode explorar essas ideias livremente, sem censura, sem ser rotulado de herege. Mas questionar não é heresia, é busca. E Deus honra aqueles que o buscam sinceramente, mesmo quando as perguntas são difíceis. O conhecimento proibido não é apenas sobre fatos, é sobre poder, é sobre controle, é sobre usurpar o papel de Deus. Quando seres criados decidem que não precisam mais do Criador, que podem ser seus próprios deuses, eles cruzam uma linha. E essa linha, uma vez cruzada, leva à destruição. Vemos isso na Torre de Babel, onde a humanidade tentou construir uma torre até os céus para fazer um nome para si mesma. Deus confundiu suas línguas e os espalhou. Vemos isso em Sodoma e Gomorra, onde o pecado sexual e a violência eram tão extremos que Deus destruiu as cidades com fogo e enxofre. Cada julgamento divino registrado nas Escrituras é uma lição. Rebelião leva à destruição. Conhecimento buscado sem reverência leva ao desastre. Poder sem responsabilidade leva à tirania. E quando uma civilização inteira se entrega a esses pecados, Deus intervém. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele é justo. E justiça exige que o mal seja confrontado e eliminado. A civilização pré-adâmica, se existiu, caiu na mesma armadilha. Eles buscaram conhecimento que não deveriam ter. Eles exerceram poder que não era deles para exercer. E Deus os julgou. Suas cidades foram destruídas, suas tecnologias perdidas, suas histórias apagadas. Tudo o que resta é o caos em Gênesis 1:2. E sobre esse caos, Deus construiu um novo mundo, com novas criaturas, e um novo plano. Um plano que incluía redenção. Um plano que incluía você e eu. E agora, a questão das evidências suprimidas. Capítulo 10. Evidências suprimidas e descobertas anômalas. Se houve uma civilização pré-adâmica, onde estão as evidências? Não deveríamos encontrar fósseis, artefatos, ruínas? A resposta pode ser que já encontramos, mas essas descobertas são suprimidas, ignoradas ou mal interpretadas porque não se encaixam nos paradigmas científicos ou teológicos dominantes. Há relatos de artefatos anômalos encontrados em camadas geológicas profundas demais para serem de origem humana recente. Objetos metálicos, ferramentas, ou até estruturas incrustadas em carvão ou rocha que têm milhões de anos segundo datação convencional. Esses objetos são frequentemente descartados como fraudes ou contaminação. Mas e se alguns deles forem genuínos? E se forem remanescentes de uma civilização que existiu muito antes da nossa?
Estruturas submersas ao redor do mundo também levantam questões. Formações rochosas que parecem construídas, não naturais. Alinhamentos que sugerem design intencional. Algumas dessas estruturas estão em profundidades que só teriam estado acima do nível do mar em épocas geológicas antigas, antes do último período glacial. Se seres inteligentes construíram essas estruturas, eles teriam vivido antes do dilúvio, talvez até antes de Adão. Inscrições em línguas desconhecidas também intrigam pesquisadores. Há símbolos encontrados em cavernas, rochas e artefatos que não se encaixam em nenhum sistema de escrita conhecido. Alguns especulam que sejam linguagens pré-diluvianas, talvez até pré-adâmicas. Se pudéssemos decifrá-las, o que aprenderíamos? Que histórias elas contariam? Que conhecimento elas revelariam? Mas por que essas evidências são suprimidas? Parte da razão é institucional. A ciência moderna opera dentro de paradigmas. Descobertas que não se encaixam nesses paradigmas são marginalizadas. Se artefatos antigos demais para serem explicados pela história humana convencional forem aceitos, todo o modelo evolutivo precisaria ser revisado. Isso é inaceitável para muitos na academia. Então, anomalias são ignoradas, descartadas, esquecidas. Do lado teológico, também há resistência. Aceitar a existência de uma civilização pré-adâmica desafia a doutrina de que Adão foi absolutamente o primeiro homem. Para muitos cristãos conservadores, isso é não negociável. Adão deve ser o primeiro, ou toda a teologia da queda, do pecado original, da redenção através de Cristo, desmorona. Mas essa insistência pode ser baseada em uma leitura simplista de Gênesis. Se reconhecermos as lacunas, os silêncios, as pistas linguísticas, podemos ver que Adão, sendo o primeiro da nova criação, não ameaça a teologia, mas a enriquece. Se você se inscrever neste canal e comentar suas próprias descobertas ou teorias, podemos juntos explorar essas evidências anômalas. Não estamos alegando ter todas as respostas. Estamos fazendo as perguntas que outros têm medo de fazer. E às vezes, as perguntas são mais importantes que as respostas. Elas nos mantêm humildes, curiosos, abertos ao que Deus pode estar nos revelando através da criação e das Escrituras. Há também a questão de descobertas deliberadamente ocultadas. Há rumores, muitos não verificados, de artefatos encontrados e imediatamente confiscados por governos ou instituições religiosas. Por quê? Talvez porque esses artefatos contêm informações que poderiam desestabilizar crenças estabelecidas. Se um artefato claramente pré-adâmico fosse descoberto e autenticado, as implicações seriam imensas, não apenas para a religião, mas para a nossa compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Imagine se encontrássemos uma biblioteca de uma civilização pré-adâmica, textos escritos em uma linguagem desconhecida, mas traduzíveis. O que esses textos diriam? Eles falariam de Deus? Eles descreveriam sua própria queda? Eles advertiriam futuras civilizações? Ou eles simplesmente documentariam sua vida diária, suas crenças, suas esperanças e medos? Qualquer uma dessas possibilidades seria profundamente reveladora. Mas talvez Deus não queira que encontremos essas evidências. Talvez Ele as tenha escondido intencionalmente. Não porque Ele está escondendo a verdade, mas porque conhecer demais sobre o passado poderia nos distrair do presente e do futuro. Nossa tarefa não é reconstruir a civilização pré-adâmica. Nossa tarefa é viver fielmente em nosso próprio tempo, preparando-nos para a vinda de Cristo, participando do plano redentor de Deus. A história esquecida pode permanecer esquecida por design divino,
E talvez seja isso que deveríamos aceitar, não com resignação, mas com confiança. Confiança de que Deus nos deu exatamente a quantidade de informação que precisamos. Gênesis nos diz o que precisamos saber sobre a criação. Não nos diz tudo, e as lacunas são intencionais. Elas nos ensinam a confiar em Deus, não em nosso próprio entendimento. Elas nos lembram que há mistérios que não vamos resolver nesta vida, e talvez isso seja bom. Mistério mantém a fé viva. E agora, vamos ver o papel de Adão como novo começo. Capítulo 11. Adão, o novo começo da humanidade. Adão não foi criado para começar o mundo. Ele foi criado para recomeçá-lo. Essa distinção é crucial. Se a Terra já havia passado por criação, queda e julgamento antes de Adão, então Adão representa um novo capítulo, uma nova tentativa, um novo plano. E desta vez, Deus não estava experimentando. Ele tinha um plano redentor desde o início. Antes de Adão ser criado, Deus preparou um lugar especial para ele, o Jardim do Éden. Gênesis 2:8 diz que Deus plantou um jardim no Éden, para o Oriente, e ali pôs o homem que havia formado. Esse jardim não era a terra inteira. Era um local específico, isolado, perfeito. Era um ambiente controlado, onde a nova humanidade poderia começar sem a corrupção do mundo exterior. Por que isso era necessário? Se toda a terra havia sido recriada nos 6 dias, por que não colocar Adão em qualquer lugar? Talvez porque o mundo fora do Éden ainda carregava ecos do passado. Talvez ainda houvesse perigos, influências, remanescentes da civilização destruída. O Éden era um santuário, um lugar onde Adão poderia crescer espiritualmente sem essas distrações ou tentações. Mas o Éden não permaneceu isolado. A serpente entrou. Gênesis 3 nos diz que a serpente era mais astuta que todos os animais do campo. Mas essa serpente falava, raciocinava, enganava. Apocalipse 12:9 identifica a serpente como o diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro. Satanás, que havia caído antes da criação de Adão, encontrou acesso ao Éden, e ele trouxe consigo o conhecimento do passado, o conhecimento da rebelião, o conhecimento de como desafiar Deus. Ele tentou Eva com a mesma oferta que pode ter sido feita aos pré-adâmicos: conhecimento. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa promessa é sedutora. Quem não quer ser como Deus? Quem não quer conhecimento? Mas conhecimento sem submissão a Deus é perigoso. Eva comeu, Adão comeu, e a queda aconteceu novamente. Mas desta vez havia uma diferença. Imediatamente após o pecado, Deus veio ao jardim. Ele confrontou Adão e Eva. Ele pronunciou julgamento sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem. Mas no meio do julgamento, ele deu uma promessa. Gênesis 3:15. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira promessa do Evangelho, o proto-evangelho. A semente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Satanás seria derrotado. Pecado seria vencido. Morte seria conquistada. Essa promessa não foi dada aos pré-adâmicos. Eles caíram sem esperança. Mas Adão e Eva, embora caídos, receberam esperança. E todos os seus descendentes, todos nós, vivemos à luz dessa esperança. Se você compartilhar este vídeo, você está compartilhando essa esperança. Você está lembrando as pessoas de que, embora o mundo esteja quebrado, embora tenhamos caído, há redenção. Há um Salvador, e ele veio da linhagem de Adão, através de Abraão, através de Davi, nascido em Belém, crucificado no Gólgota, ressuscitado do túmulo. Jesus Cristo é a realização da promessa feita no Jardim do Éden. Adão, como novo começo,
significa que temos uma segunda chance. A falha dos pré-adâmicos não determina nosso destino. A queda de Adão trouxe pecado, sim, mas também ativou o plano de redenção. Sem a queda, não haveria necessidade de Salvador. Sem pecado, não haveria cruz. Sem morte, não haveria ressurreição. Deus permitiu a queda porque já havia preparado a cura. E essa cura está disponível para todos que creem. O Éden foi fechado após a queda. Querubins com espadas flamejantes guardavam o caminho para a árvore da vida. Adão e Eva não poderiam voltar. Mas isso não era o fim. Era o começo de uma jornada. Uma jornada através da história, através de gerações, através de julgamentos e misericórdias, até que finalmente, em Cristo, o caminho de volta ao Éden seria aberto. Não ao Éden terrestre, que foi perdido, mas ao Éden celestial, a Nova Jerusalém, onde Deus habita com seu povo para sempre. Apocalipse 22 descreve esse novo Éden. O rio da água da vida, claro como cristal, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. A árvore da vida, produzindo 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estarão nela. Seus servos o servirão, verão sua face, e seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, nem necessidade de lâmpada ou luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Esse é o destino de Adão e seus descendentes. Não destruição como os pré-adâmicos, mas redenção, restauração, glória eterna. Adão trouxe pecado ao mundo, mas Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça. Romanos 5, 18 a 19 diz: Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Adão caiu, mas Cristo levantou, e em Cristo somos levantados também. Essa é a mensagem central das Escrituras. Não a história de mundos perdidos e civilizações esquecidas, mas a história de redenção. A história de um Deus que ama sua criação, tanto que se tornou parte dela, sofreu por ela, morreu por ela e ressuscitou para garantir vida eterna para todos que creem. Se houve um mundo antes de Adão, se houve seres que falharam, isso torna nossa salvação ainda mais preciosa. Não fomos deixados para falhar, fomos equipados para vencer. Não através de nosso próprio poder, mas através de Cristo. Ele é o novo começo. Ele é a esperança. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E em Ele, todas as histórias esquecidas encontram seu significado. Todas as civilizações perdidas são respondidas. Toda a dor, todo o pecado, toda a morte são vencidos. Essa é a promessa. E essa promessa é para você.